professora Pilar, uma grande referência para nós. E felicidade, né, por fazer parte dessa rede de colaboração, de ter uma pessoa aí como Francine, Tâmara, todos bastante especiais, que têm se cuidado com a educação a nível do Brasil, e tê-la conosco, professora Pilar, em um momento de grande importância para todos nós, secretários, diretores pedagógicos que estão participando de todo o Vale, um momento de cuidado, de atenção para a retomada das atividades presenciais nas unidades escolares, uma proposta feita para todos nós, educadores, em uma perspectiva aí de um ensino híbrido, e por isso sugerimos esse tema nessa tarde, para que a gente possa ter essa troca de experiência, entender melhor qual é a proposta desse ensino. Estamos aqui também com a participação do Conselho Municipal de Educação, na pessoa do nosso presidente, professor Giovanni, porque entendemos que município, secretaria e conselhos precisam caminhar juntos, e aí gratidão à rede por nos oportunizar nessa tarde, iniciarmos essa discussão. Seja bem-vinda, professora Pilar, sejam bem-vindos todos os municípios aqui presentes, e a Francine, nossa gratidão. Patrícia, quantas pessoas estão sendo esperadas? O Vale é composto por 20 municípios. Eu acredito que a gente já possa estar iniciando aí, já estamos com a participação aí de 22 pessoas, e que for chegando, a gente vai aceitando e vai entrando na discussão. Muito bem. Quer começar? Oi, Tamara. Olá a todos. Boa tarde, Pilar. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde para todo mundo do Educavale. Prazer estar aqui com vocês, chegando com um pouquinho de atraso, mas contente com a possibilidade desse diálogo, que eu tenho certeza que vai ser muito rico. O Educavale já vem se revelando aí uma iniciativa, um movimento importante para a discussão de grandes temas, especialmente nesse contexto pós-pandemia, e agora, nesse momento, um esforço adicional do Itaú Social, junto com a rede de colaboração, de promover esses diálogos com as iniciativas. Então, em nome do Itaú Social, eu desejo aí uma boa conversa para todos nós, e parabenizar a iniciativa de vocês de promoverem esse espaço de debate e de boa conversa, em função aí das questões, né, que estão perpassando a educação, mas, sobretudo, com a finalidade de apoiar a gestão das políticas públicas educacionais nas redes municipais de ensino nesse contexto tão desafiador. Então, muito obrigada pelo espaço, pela confiança que vocês têm acreditado ao Itaú Social e à rede de colaboração. Obrigada, Pilar, pela disponibilidade, e parabéns a todos e todas integrantes aí do Educavale pela participação. Estou vendo a casa cheia, né? Então, um beijo para todos vocês e vamos conversar. Patrícia, antes da gente começar, eu queria rapidamente que as pessoas se apresentassem, só falando de qual município e o que faz nele, muito rapidamente, para eu conectar com vocês aqui. Pode ser? Pronto, vamos lá, pode ser. Quem vai começar? Pode ser. Então, vou começar. Tá. Sou Patrícia, secretária municipal de educação do município de Laje, Bahia. Muito bem. Eu sou Loristea,
Louristéia, secretária de Educação do município de Cravolândia, Bahia. Cravolândia. Sou Geáldia, diretora do Departamento Pedagógico do município de São Miguel das Matas. Geáldia. Boa tarde Bem a todos. diferente, né? De qual município, Geáldia? São Miguel das Matas, São meu Miguel das Matas. Que lindo nome. Boa tarde, eu sou Henrique Júnior, diretor pedagógico do município de Santa Inês, Bahia. Santa Inês. Quem mais? Boa tarde, eu sou Márcia, dirigente municipal de educação do município de Itaquara. Tem alguém com um zumbido, não sei se é um eco. Boa tarde, eu sou Ana Paula, dirigente do município de Tiruçu. Tudo bem, Ana Paula. Boa tarde, sou Sônia, secretária de Educação de Mutuí. Mutuí. Bem-vinda, Sônia. Boa tarde, meu nome é Alexandra Ferreira e sou dirigente municipal do município de Irajuba. Boa tarde, meu nome é Marília, sou coordenadora pedagógica do município de Santa Inês. Quem mais? Boa tarde. Carlos, pode continuar. Carlos. Primeira, as damas. Não, pode começar, pode falar, Carlos. Acho que tem damas demais aqui, você vai esperar demais. Eu sou Carlos de Maracás, Departamento Pedagógico. Maracás? Sim. Maracás. Muito bem. Boa tarde, Iraildes, coordenadora pedagógica do município de Jiquiriçá. Muito bem. Boa tarde. Meu microfone estava fechado. Norlândia, coordenadora pedagógica do município de Nova Itarana. Landa. Isso. Nova Itarana. Itarana. Boa tarde, eu sou Edilene, coordenadora técnica de Maracás. Boa tarde, eu sou Lívia, da Coordenação Pedagógica Itiruçu. Boa tarde a todos. Antônio Meilson, dirigente municipal de São Miguel das Matas. Boa tarde. Eu sou Ilka, coordenadora técnica do município de Maracás. Boa tarde. Sou Edileuza, diretora pedagógica de Laje. Mais alguém? Acho que foi todo mundo, gente. Eu sou Edinalva Sandra, diretora pedagógica de Itaquara. Itaquara. Eu vou falar os municípios que eu identifiquei aqui. Vamos ver se está faltando algum, tá? Tem a Patrícia de Laje, Cravolândia, São Miguel das Matas, Santa Inês, Itaquara, Tiruaçu, Mutuí, Irajuba, Santa Inês de novo, Maracaís... Itiruçu. Itiruçu. Itiruçu, muito bem. Maracás. Maracás. Essa é a minha própria letra, tá, gente? A questão é que minha letra era ruim, depois que a gente começou a digitar, minha letra piorou mais ainda. Depois, Jiquiriçá, Nova Itarana, Maracás de novo, Itiruçu, São Miguel das Matas, Maracás, Laje e Itaquara. Falta algum?
Então, podemos começar. Amargosa, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, professora Pilar? Márcia Amargosa. Márcia Amargosa. Boa tarde, professora. Oi. Aloysio Taquari de Ubaíra, tudo bom? Tudo bem. Ubaíra? Isso. Muito bem. Podemos começar? Gente, primeiro, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Tamara, que articulou esse diálogo. A Patrícia, que foi o meu ponto de contato. Acho tão bom que a gente possa sentar e dialogar um pouquinho num momento que a gente está tão aflito, tão angustiado, tão sem saber até quando, como, né? Se vai vacinar e vai resolver, se depois que vacinar a gente vai ter que vacinar de novo, se as aulas estão voltando e aí depois voltam para casa. São dúvidas, dúvidas e dúvidas. E nesse período de pandemia, que no caso da educação, ele foi agravado mundialmente, porque nunca tantas crianças e jovens ficaram fora da escola por tanto tempo. Em relação ao Brasil, nós tivemos uma não coordenação nacional. Então, o Ministério da Educação, que tem a função constitucional de articular, ele não assumiu essa tarefa. Um DIME com sede acabaram assumindo, né, a coordenação, mas sem o peso de indução de políticas públicas que o Ministério tem, e o Ministério vai chegar atrasado nisso. Isso gerou nos municípios, nos 5.570 municípios brasileiros, gerou uma sensação grande de intranquilidade, de insegurança, de insegurança legal, inclusive. Como vai resolver a merenda? E foram 2 meses até saber se eu posso comprar, se eu não posso, se eu posso transformar em cesta básica. Depois, professores vão ficar em casa. Como é que vai ser essa aula remota? O professor vai estar de férias? O professor que é contratado vai receber? Vai cortar o contrato? E isto tudo pesando nas mesas dos gestores e gestoras municipais. Então, foi uma grande responsabilidade, num momento muito inovador, e não no bom sentido, né? Muito novo para nós todos. Eu jamais tinha passado por uma situação dessa como professora. Eu sou professora aposentada de História da Rede Municipal de Belo Horizonte. Depois eu ocupei diferentes cargos. Eu fui secretária municipal de educação, presidente da Undime, secretária nacional de educação básica, mas em nenhum destes lugares eu passei por uma crise feita a que vocês enfrentaram. Eu enfrentei, mas como ano passado eu era diretora de uma fundação, esse ano, né, eu sou consultora, estou trabalhando, né, junto com o Itaú Social e a Tríade neste projeto, mas eu ficava pensando assim, o que eu faria se eu fosse secretária de educação? Abre a escola, não abre a escola, né? Tem aula em rodízio, não tem. Então, isto foi pesando, eu ficava imaginando assim, essas mesas dos secretários e secretárias e as equipes, né? Ela já deve estar até meio afundando, assim, de tanto problema no meio dela. Então, eu entendo muito, apesar de eu nunca ter passado, mas como eu já estive nesse lugar, eu consigo entender e me colocar no lugar de vocês e saber da seriedade e da profundidade deste momento. Por outro lado, eu acho que a gente teve uma grande oportunidade de repensar a escola. Eu ouvi movimentos de reviravolta da escola, né, de reinício, retomada, ressignificado,
Porque a gente descobre que é aquela escola tradicional, fechada, gradeada, conteudista, que a gente tem há séculos, porque vem desde o final do século XIX, a gente já está na segunda década, na terceira década do século XX. Este modelo de escola acabou, ele não faz sentido, ele não garante aprendizagem, a gente se sente enxugando gelo, porque o tempo inteiro, né, nós fazemos e não colhemos. Então, se você imaginar, né, um agricultor, uma agricultora que planta todo começo de mês e no final do mês as sementes não brotaram, ou se brotaram, não deram frutos. Essa sensação de frustração é a sensação que nós, educadores e educadoras, temos com este modelo de escola. Então, esta crise também nos possibilita enxergar novas possibilidades. E aí, quando a gente fala de reabrir a escola, não dá mais para pensar que amanhã os 30, 40, 25 alunos de cada sala, de cada classe, voltam todos para dentro da escola e começa tudo de onde nós paramos. E o ensino híbrido é um bom debate. Então, eu preparei uma apresentação só para guiar a nossa conversa. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Toda vez acontece isso, me deixa muito frustrada. Eu deixo tudo arrumadinho. Vou começar do zero para ver se... Espera aí, tá, gente? Eu demoro, mas resolvo. Que espetáculo. Eu deixo tudo arrumado. Na hora que eu vou começar, a apresentação desaparece. Eu sempre preciso como o que me ajuda. Está lá em São Paulo. Espera aí que eu estou começando do zero, tá? Não desiste não, hein, gente? Aí. Tô bem. Vocês estão enxergando? Agora, sim. Sim? Perfeito, claro. Então, a data está errada aqui, tá, gente? Não dá para... Eu errei aqui a data do dia 3 para o dia 4. Então, o nosso tema é o ensino híbrido. Aqui a gente tem todos os meus contatos, tá? Se vocês quiserem entrar em contato, conversar, trocar ideias, eu funciono muito pelas redes. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Qual a definição de cada um que está aqui para ensino híbrido? Vamos gastar assim, uns 2 minutos e escrever no papel próximo de vocês? O que você acha que é ensino híbrido? 2 minutos, tá? É para colocar no chat? Pode colocar no chat, desculpa, eu esqueci de avisar. Eu vou acompanhando aqui e vou te ajudando, tá? Ai, que bom ter um braço direito, assim. Então, podem escrever
escrevendo lá o que para vocês é ensino híbrido. Depois, Tamara, você lê para mim, porque eu estou de tela cheia aqui. Sim, pode deixar. Tá. Aproveitar esse intervalinho para dar as boas-vindas, né, Patrícia, para o Renê, que acabou de entrar. Renê, de onde? O Renê, agora minha memória falhou, Patrícia, me ajuda aí. Vamos lá. Seja bem-vindo, Renê. É um prazer, né, contar com sua presença aqui conosco. Renê, ele faz parte da Undime, um grande colaborador aí do Cavale, tudo iniciou com o Renê, viu, Tâmara? E Exato. Hoje estamos aqui fortalecidos nessa rede, então eu tenho certeza que nessa tarde, com a participação do professor Renê, teremos aí grandes contribuições. Ah, que bom. Isso mesmo, acho que esse processo de transição, de gestão, Renê ajudou bastante a continuar, né, esse trabalho. Olha, pessoal, ninguém colocou no chat ainda. Vamos lá, escrevam para a gente, porque essa... O que você acha que é ensino híbrido? Ó, o Roque já colocou aqui, o Roque Cavalcante, já colocou que para ele é o ensino compartilhado entre escola e família com um número escalonado. Muito bem. Quem mais? A Márcia Batista diz que ela compreende que o ensino híbrido se refere à metodologia de ensino que integra elementos do ensino presencial e elementos do ensino online. A Landa vai numa mesma linha, que a educação híbrida é uma metodologia com o objetivo de unir elementos do presencial e do online. A Ilka, da mesma maneira, união entre presencial e online. A Lauristea já usa a expressão ensaio, ela coloca que ensino híbrido para ela é um ensaio com período online e presencial. A Márcia Maria Souza Santos também traz essa perspectiva do aprendizado online e presencial, mas ela coloca que é uma combinação entre essas duas formas de aprendizado. Muito bem. Mais alguém? A Lívia colocou que o ensino híbrido é uma metodologia que aborda o ensino remoto e presencial. O Jusenilton, ele diz assim, entre outras palavras, poderíamos dizer que é um ensino semipresencial. O Jaziel Mota aborda o seguinte, ele coloca que ensino híbrido é uma metodologia de ensino que contempla os estudantes tanto de forma presencial quanto à distância. E ainda tem aqui, quem está representando o Planaltino, não está o nome, está aqui, coordenação pedagógica, diz que é uma metodologia que combina online com presencial. E a Edilene, é a Graça Sudri, que fez esse relato. E a Edilene Damasceno coloca aqui, ela explicou um pouquinho mais, que ensino híbrido para ela é uma inovação que possibilita a aprendizagem em que o aluno é o protagonista. Nessa dimensão, esta aprendizagem pode ser online e presencial, mas não há especificamente necessidade de ferramentas tecnológicas. A Ana, na sequência, vai na linha da linha do presencial e o online, ela diz que é uma aliança entre esses dois métodos. Tem mais, Pilar? Pode falar. Coloca que ensino híbrido é uma metodologia que combina aprendizagem presencial e remota,
permitindo que o aluno estude sozinho online ou em sala de aula, interagindo com os colegas e com o professor. E ela ainda destaca que é um desafio inovador. O Meilson Nascimento diz que ensino híbrido seria um formato de conciliar as metodologias de ensino presencial e online. O Aloysio Taquari também fala que é uma metodologia que atende os alunos de forma presencial e online. O Henrique Júnior coloca o seguinte, que ensino híbrido é uma abordagem pedagógica, porém, devemos ter cuidado com o processo de pedagogização, pois embora seja uma forma desenvolvida presencial e através de recursos tecnológicos, precisamos compreender o projeto político de educação de cada locus, bem como o que se quer promover na formação humana. E, por último, a Karine Santos coloca que é um alinhamento online com presencial, e a Alexandra diz que é uma metodologia que une o online e o presencial. Por enquanto, são todas essas observações, Pilar. Muito bem. E não tem resposta errada, né? Não tem resposta totalmente errada, totalmente certa. Quando eu coloco essa ilustração de equilíbrio, é porque o ensino híbrido sempre me traz essa ideia de equilibrar o online, o presencial, protagonismo do aluno, mediação do professor. Então, na verdade, ensino híbrido é isso, né? É você não ficar só em sala de aula, não ficar só à distância, mas principalmente usando outras e inovadoras metodologias. Ensino híbrido não foi criado para a pandemia ou pela pandemia, pelo contrário, né? Tem seguramente 10 anos que a gente conversa sobre ensino híbrido. Quando se fala de sala de aula invertida, né, de aprendizagem significativa, a gente está pensando sempre no ensino híbrido como uma forma também de inovação. Então, o ensino híbrido, ele pode ser um aliado na hora de ressignificar e reinventar a escola, com uma maior valorização da autonomia dos estudantes. Por que eu falei pode ser? Porque se eu usar o ensino híbrido como a educação à distância, mediada por tecnologias, em que eu dou a aula, faço o exercício, depois corrijo o exercício, eu não estou reinventando nem ressignificando nada. Eu estou transformando um modelo conteudista, presencial, né, aquilo que o Paulo Freire chamava da educação bancária, para a internet. Mas eu não estou fazendo nada de novo. Então, o ensino híbrido, ele está muito ligado aos movimentos de inovação, porque o que ele propõe é combinar diferentes formas de estudar, misturando recursos de aulas presenciais, online, em plataformas digitais, mas aí presta atenção no que diferencia. Os alunos, os estudantes e as estudantes fazem escolhas com mais liberdade e motivação. Essa é uma definição de muitos especialistas. Depois, ao final do nosso diálogo, né, eu deixo lá as indicações, e está no site que eu gosto muito, que é um site muito consistente, que chama porvir.org, mas percebam, quando a gente fala de ensino híbrido, eu não estou pensando em repetir o presencial, simplesmente transportando para aulas pela internet. O ensino híbrido está muito, nós vamos ver aqui na frente, ele está muito ligado à educação integral, porque ele considera que os estudantes têm condições, serão estudantes melhores,
quando eles podem fazer escolhas. Serão mais autônomos e protagonistas do processo de aprender se ele não tiver o tempo inteiro simplesmente escutando e obedecendo o professor ou a professora. Se eu falo de autonomia, eu estou dizendo o seguinte: o ensino híbrido, eu posso, usando a sala de aula invertida, perguntar para eles qual é o serviço, como é a água distribuída na casa de vocês. E antes de que eu comece a falar, eles têm um tempo para pesquisar, para entrevistar pessoas, e quando eles voltam com estas informações, eu começo, como professora, a mediar esse processo e dando o significado que eles também darão. Por que eu dei esse exemplo de água? Porque eu acompanhei um projeto numa escola municipal aqui de Belo Horizonte, que os meninos tinham que buscar água, isso tem uns 15 anos, 20, eles tinham que buscar água nas bicas que ficavam na parte baixa da comunidade. E um deles perguntou para uma professora: professora, na sua casa também é assim? E a professora, antes de responder, ela estava fazendo um curso na Faculdade de Educação da UFMG, essa discussão estava muito presente na cabeça dela, por isso que a formação é tão importante. Antes que ela respondesse, não, na minha casa é diferente, ela perguntou: vocês acham que a cidade inteira de Belo Horizonte, com seus 2 milhões de habitantes, todo mundo busca água numa bica? Ah, não, minha mãe falou que na casa que ela trabalha é desse jeito, desse jeito. E ela, então, pediu que eles pesquisassem. Ela deu um roteiro, deu onde que eles poderiam encontrar, telefone da Copasa, que é a Companhia de Água e Saneamento de Minas Gerais. E quando eles voltaram, ela foi montando um projeto que era um percurso formativo que envolvia história, que envolvia leitura, português, que envolvia matemática. Por exemplo, o que é metro cúbico de água? O que é colocar, porque aí já tinha um engenheiro da Copasa indo lá, né, e fazendo conversa com eles, e aí falou a quantidade de cloro, a quantidade de flúor que colocava por metro cúbico. E essa turma tinha de 9, 10 anos, e isso não estava na programação deles, e eles perguntaram o que é metro cúbico. Aí ela começou a trabalhar volume. Então, neste momento, lá há 20 anos passados, ela faz o ensino híbrido, em que os estudantes trabalham, pesquisam, buscam, e hoje, quando eu estou aqui conversando com vocês e pergunto o que é ensino híbrido, eu imagino que muitos de vocês vão lá no Google, colocam ensino híbrido, eu faço isso muito, né, e fico lendo as informações. Eu estou procurando antes que me deem a resposta correta. E quando você mistura o recurso da aula presencial, da aula online, quando você mostra as plataformas digitais que existem, esses estudantes fazem escolha. E eles começam a ficar muito mais motivados do que se eles estivessem simplesmente sentados, né, escutando o tempo inteiro um professor transmissivista que só transmite o conteúdo. Então, quando eu falo transmissivista e conteudista, é aquela escola mais do que tradicional. E aí é preciso que a gente pense que o ensino híbrido vai nos ajudar a ressignificar e reinventar a escola, mas ele tem que estar dentro de um projeto. Ele não pode ser a invenção ou a iniciativa de uma professora ou da secretária de educação. Ele não pode ser uma coisa pontual, espontaneísta. Ele tem que estar presente
no cerne da escola. Então, o currículo da escola, né, ao pensar como, para quem, quando, onde, que são as perguntas que norteiam, como é que eu transformo o currículo em projeto pedagógico, aí eu começo a perceber que, com a pandemia, já existia uma metodologia chamada ensino híbrido que pode nos ajudar agora. Mas o que eu quero reforçar? Não é ter 3 dias de aula em casa, olhando o celular, a internet, o laptop, e ter 2 dias presenciais na escola, todos iguais. Então, atenção, olha a oportunidade que a gente tem de fazer com que os olhos das crianças e adolescentes brilhem, que eles se interessem. E como você pode usar este recurso para tornar a volta às aulas mais atrativa, mais sedutora, e que vá dando respostas para eles, né, que têm significado a aprendizagem. O que acontece? Muitos de nós... Encontrei isso na internet sobre tem Ai, gente, significado... desculpa. Tá vendo aí? Metodologias? É a Siri falando comigo sem eu perguntar nada. Além de tudo, o susto, né? Geracional, porque se fosse um menino de 6 anos, ele imediatamente responderia, né, a Siri, mas eu ainda assusto achando que tem alguém aqui, né, e falo, ai meu Deus, mas enfim. O projeto pedagógico, ele tem que trazer a metodologia do ensino híbrido com um entendimento e um domínio dos docentes. Se o professor e a professora não se sentem à vontade, têm receio, não entenderam, aquilo não vai fazer sentido para eles. Então, quando a gente começa a pensar em ensino híbrido, ao mesmo tempo que é uma provocação, ele também vai levantar questões. Por exemplo, eu estou falando aqui de internet, de celular, e quem não tem acesso à internet? Que é uma grande parte do nosso alunado, às vezes até tem acesso à internet, mas não tem pacote de dados no celular, ou divide o celular com a mãe, que usa o celular para trabalhar, né? Não tem laptop. Eu posso fazer ensino híbrido sem internet? Posso. Claro que eu posso. Eu posso trabalhar atividades com eles presencialmente, e eles partem para o trabalho de campo, o trabalho de pesquisa, né? E quando eles voltarem, a gente vai trabalhar mais ainda para aprofundar. Tem que ter e tem que fazer sentido para todo mundo. Não é um band-aid, assim, vou colocar um ensino híbrido aqui, né, enquanto esse machucado da pandemia não passa. Ele pode ser uma ferramenta permanente para pensar, né, essa escola que garanta o aprendizado e que evite a exclusão, que é outro grande problema que a gente sempre enfrentamos, mas vamos enfrentar mais fortemente agora com a evasão de pelo menos 1,5 milhão de crianças e adolescentes e jovens que largaram a escola. E eu insisto, a gente tem que buscar o que é uma aprendizagem significativa. A educação híbrida é mais do que a mistura de aula presencial com online. É um significado mais amplo. Ele contempla o misturado, combinado, recursos unidos e conectados para uma aprendizagem mais efetiva. Tem que combinar metodologia, áreas de conhecimento, atividades diferentes, possibilitando mais liberdade para que o aluno se adapte e aprenda no próprio ritmo. Eu tenho vários exemplos que eu fui vendo ao longo da minha vida profissional, mas tinha uma professora também numa escola de uma comunidade aqui em BH, e um dos estudantes era fraco, aquilo que a gente já preconceituosamente fala, esse menino é muito fraco, ele é meio burrinho, E ela
meio agoniada, porque era um menino do 7º ano, e os professores no conselho de classe queriam reprová-lo, e ela foi ficando muito aflita, e ao sentar e conversar com ele, ela descobre que ele era de um grupo de grafite, coordenado num projeto da cultura, que existiam pontos de cultura, e que o ponto de cultura dessa comunidade trabalhava com grafite, e que ele era um grande desenhista. E o domínio de cor, de forma, e aí ela propôs que ele retratasse para apresentar para a turma e que ele desenhasse o que era o projeto e os debates que estavam acontecendo. Então, ele ia ilustrar o projeto e ela iria avaliá-lo a partir da avaliação das ilustrações. Se pelas ilustrações ele efetivamente tinha entendido, compreendido, formado, né, um conhecimento sobre aquele assunto. E foi um sucesso absoluto, vários meninos e meninas se envolveram, e eles concluíram o projeto, e eu fui visitar, com a exposição dos desenhos e a apresentação das questões que eles tinham levantado a partir deste estudo. Então, isto é uma aprendizagem significativa. Isto é conhecer profundamente e concretamente cada estudante, porque nós temos uma visão mais massificada da escola. Eu que fui professora de História de Fundamental 2 e ensino médio, a gente dava a mesma aula para todo mundo, com o mesmo livro, e, de repente, se você tiver mais tempo, se você tiver o conhecer o aluno dentro do projeto da escola, você descobre estes talentos. E aí o ensino híbrido, o Marlon Brunetta, que está lá numa reportagem do Porvir, ele fala, muitas vezes, a gente tem que garantir aprendizagem efetiva, significativa. E o estudante, o aluno, tem que ter liberdade para ele ter o seu ritmo respeitado e ele também produzir, mas ele não vai produzir igual a todos. Eu costumo brincar que a gente aprendeu numa escola industrial, imagina, aquela fábrica de camisetas brancas da China, que faz 200 mil camisetas iguais, da mesma cor, todos os dias. Essa era a nossa escola. E agora a gente começa a falar em customizar. Pode pegar essa produção de camiseta branca e começar a pintar, a cortar. Uma tem manga, outra não tem, uma é branca, a outra é colorida. Isto é um ensino híbrido, customizado e personalizado. Se uma criança não tem internet, não tem laptop, não tem celular, e outros da turma têm, essa criança pode vir para a escola mais vezes do que aqueles que têm. E as atividades podem ser feitas em um momento presencial, em outro momento ele pode levar atividades para casa para fazer e trazer para a escola. Então, o outro ponto que é importante reforçar, ensino híbrido não está intimamente ligado a ter ou não ter internet. Se tiver, bom, é ótimo. É uma pena que o presidente tenha vetado, né, um projeto de lei que garantia acesso à internet para todos os estudantes brasileiros. Isso faz uma diferença tremenda, vocês sabem disso, porque vocês viram agora, durante a pandemia, como que o não acesso à internet e o não ter aparelhos e equipamentos tecnológicos, né, atrapalhou que a gente pudesse garantir o aprendizado para todos. Mas você pode fazer o ensino híbrido sem o acesso à internet e garantindo a aprendizagem para todos.
Alguma dúvida, gente? Alguma questão? Posso seguir? Pode seguir. Então, tá bom. Aí tem um eco. Agora já não tem mais. Eu vou reforçar de novo a questão do protagonismo, de maneira que você entre numa sala e você veja todo mundo trabalhando, todo mundo produzindo. E que, às vezes, você não consegue diferenciar quem é o professor, quem é o estudante. Eu tenho uma sobrinha neta que foi criada, ela logo que nasceu na Bahia, inclusive, em Salvador, a mãe mudou para a Alemanha e ela está lá na Alemanha até hoje, ela está com 18 anos, e ela, com 15 anos, o pai é professor de uma escola muito tradicional de Brasília, professor de música, de artes, e ela veio fazer um intercâmbio e ficou 6 meses com o pai, e a minha irmã, que é pedagoga, perguntou para ela, e aí, Clarinha, está gostando? Ela, tia, as pessoas não fazem nada, só escutam. Porque ela vem de uma formação escolar pública, ela tem toda a trajetória dela e da grande maioria dos estudantes alemães é na escola pública, de um intenso fazer, em que você desenha, escreve, monta, faz peças, planta, vai para a oficina, isso tudo faz parte do aprendizado. E aí, o aluno começa a entender que ele pode fazer no seu ritmo. Então, vamos pegar alunos com déficit de atenção, que rapidamente as pessoas querem dar um remédio para esse aluno. Se você sabe que ele tem déficit de atenção, que ele é disperso, que ele é distraído, você sabe que as atividades para ele têm que ser mais concretas. E aí, montar uma maquete para este tipo de aluno faz mais sentido do que sentar e ler um texto de 10 páginas. Mas ele vai ser privado de aprender porque ele não vai poder ler os textos? Não. Ele pode fazer no ritmo dele. Eu sou uma pessoa, uma adulta, disléxica e com déficit de atenção, eu tenho um problema grande de memória. Quando eu tinha 15 anos, eu fiz meu ensino médio em Salvador, nos anos 70, e quando eu tinha 15 anos, o irmão Marista, do colégio Marista, chamou a minha mãe e falou, olha, a gente fazia psicotécnico para entrar na escola. E a gente estava vindo de Minas, então tinha todo o desconhecido, todo o incômodo da mudança, e ele falou, olha, a Pilar é muito inteligente, mas ela talvez seja uma das pessoas mais dispersas que a gente testou aqui na escola. Então, nós vamos deixá-la ficar na escola, porque todos os outros irmãos e irmãs estavam lá, e eu acho que os irmãos ficaram com pena, né, os maristas, de deixar só eu, no meio de 8, né, que era uma família imensa, e eu fiquei na escola, mas ninguém nunca teve uma preocupação em olhar esta pessoa que era distraída, que tinha memória ruim, então como que eu consegui, né, terminar meus estudos de educação básica e da universidade, usando formas criativas para gravar, para guardar. E eu era daquela turma assim, quem quer sair e enfeitar o pátio? Eu. Isso não valia nada. Quem quer ir para a comunidade tal para trabalhar de voluntária lá na casa dos irmãos maristas? Eu. Também não valia nada. Então, se vocês mantiverem isso, que é essa visão, que não é a visão de A, B ou C, é a visão que comanda a educação, que as crianças não sabem nada, elas chegam todas iguais, caixas vazias, camisetas brancas, que nós, professores e professoras, vamos abrir a cabeça delas, colocar o conhecimento e o conhecimento ordenado. Ninguém aprende subtração antes da soma, e não é verdade, você pode aprender ao mesmo tempo. A gente acha que a gente encaixa
os conhecimentos e que, à medida que a gente vai dando estes conhecimentos, o cérebro alarga e as coisas cabem. Não é verdade. Então, lembra, a oportunidade é inovar na escola para garantir protagonismo, para garantir que as crianças e jovens façam mão na massa, o que a gente tem chamado hoje de universo maker, é isso que que se faz na Alemanha há mais de 50 anos, né, desde depois da Segunda Guerra. É colocar, na Finlândia também, na Espanha também, essa visão de que os jovens e as crianças ficam ouvindo e vão aprendendo está comprovadamente errada. Então, o ensino híbrido permite flexibilizar tempos, combinar metodologias, as atividades diferentes de um grupo e de outro, que dá mais liberdade para o aluno, e ele aprende, mas aprende no ritmo dele. Porque uma questão é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o fato das pessoas serem diferentes não significa que elas não aprendam. Elas aprendem de maneira diferente. Então, não é também assim, coitadinha, ela é tão distraída, ela é disléxica, esse tem déficit de atenção, coitadinha, ele não vai, deixa aqui na escola, mas não vai aprender. Não, ele tem que aprender. Ele tem que ter conhecimentos, que é a competência geral número 1 da BNCC, é o conhecimento. A 2 é o pensamento crítico. E o ensino híbrido colabora muito para que essas competências sejam formadas. Se tiver alguma dúvida, gente, pode parar e me perguntar, tá? E por que eu falo que educação integral tem tudo a ver com ensino híbrido? Porque quando eu falo de educação integral, eu não estou falando de tempo integral, mas tempo é importante, mas a educação integral acontece nas 4 horas tradicionais também, é que você começa a pensar que cada pessoa tem múltiplas dimensões, intelectual, física, emocional, cultural, corporal, e que nós todos, adultos, crianças, jovens e adolescentes, levamos essa multiplicidade dimensional para dentro da escola. Os professores também. Cada um tem uma história de vida, cada um teve uma relação diferente com a escola quando era estudante. E a educação integral nos provoca a ver assim, todo mundo tem múltiplas dimensões, todos somos diferentes, não somos 2 milhões de camisetas brancas, mas a gente aprende. Nós todos podemos aprender. E este processo de ensinar, ele não é um processo linear simples, ele é um processo complexo. Não dá para qualquer um ser professor. A educação básica, ela é muito complexa. Talvez uma das tarefas mais complexas que o cérebro humano executa é aprender a ler e escrever. E dar sentido àquilo. Que uma coisa é eu saber que C com A é K, que S com A é Sá, e outra coisa é saber casa e o que é casa, e quando eu escrevo a palavra casa. Então, a educação integral, ela não reduz as crianças às caixas vazias. Ela é sempre um projeto coletivo, e aí eu reforço. Este momento é um momento super bacana de vocês juntarem as escolas para que elas, juntas, coletivamente, fortalecer o diretor da escola, a diretora, porque eles são muito importantes nessa hora, para que esse projeto coletivo, esse projeto pedagógico, sendo coletivo, ele ganha legitimidade. Eu vou traduzir, né, na forma como eu vivi isso muito. Eu trabalhei num projeto aqui em BH, no início dos anos 90, chamado Escola Plural. A Escola Plural era uma escola de ciclos, sem reprovação, sem exclusão, e ela foi muito mal compreendida e aceita por uma parte das escolas. E
tempos depois, refletindo sobre isso, né, nós fomos ver que ela chegava pronta da secretaria, todas aquelas ideias maravilhosas, e a escola não se via. Então, as escolas que resistiam ao projeto, elas falavam, gente, isso é coisa do governo, daqui a pouco muda, a escola volta ao que era. Ele, não é um projeto dele, é um projeto que mandaram ele fazer. Então, ele não tem identidade, né? Ele não vê legitimidade naquilo. Fulano nunca deu aula, esse nem me conhece, esse nem sabe. Então, se a gente não entender que o projeto coletivo, elaborado de verdade por todos, ele ganha significado, a gente sempre vai ficar pensando, vou fazer projeto de corrigir distorção e idade séria. Quem é mais velho aqui já viu 4, 5, 6, 7 projetos de distorção e idade séria. Mas como a escola continua reprovando, continua expulsando, nós continuamos produzindo estudantes que não estão na idade certa, no ano certo. Então, nós vamos ter 10 projetos de correção de distorção de fluxo e a gente não para de produzir. Se o trabalho é coletivo, se não vem nada de pacote de cima para baixo, de cima para baixo, a escola se apropria. E aí pode mudar a secretária, mas o projeto hoje é um projeto da escola. E para que esse projeto coletivo seja da escola, a gente tem que levar em consideração o território que a escola está e a comunidade que a escola atende. Isso nos leva a saber onde moram as crianças, como elas vivem, quem cuida delas, se tem internet, se não tem, se tem comida, se não tem. E quanto mais você conhece, né, os estudantes da escola, mais você se prepara para ter ações e projetos customizados e pensados para aquela comunidade. Então, o ensino híbrido é uma forma de trabalhar o desenvolvimento integral de cada estudante. A gente tem que prestar muita atenção, porque eu tenho visto agora na pandemia que redes e escolas que se orientam pela concepção de educação integral, né, elas têm uma escuta muito qualificada das famílias. E quando elas constroem propostas, essas propostas partem de uma realidade concreta. Quantos e quantos professores e professoras que nós fomos e somos, não sabem, o caderno chega sempre sujo, sempre chega amarrotado, cheio de orelha, feito se dizia antigamente, e você não sabe que aquele estudante não tem mesa em casa. Então, quando ele faz o dever de casa, ele faz apoiado na perna, literalmente. E a gente nunca foi lá, a gente não sabe, a gente não conhece. Então, para pensar em ensino híbrido, em que esteja tanto online quanto presencial, uma parte em casa, o outro na praça, o outro na associação comunitária, no salão paroquial, a gente tem que escutar as famílias e parar de chamar as famílias só para dar notícia ruim. Porque a família não participa. Porque elas não gostam da escola. Porque elas não valorizam a escola. Não é verdade. É porque elas não são chamadas a participar. Elas são chamadas para escutar. E uma coisa que eu digo muito, se você chama pessoas para uma reunião e aquele assunto poderia ter sido entregue no WhatsApp, não precisa da reunião. Se é para eu sentar e ouvir, e depois voltar para casa, ou ainda ouvir que o seu filho faz bagunça, o seu filho falta, eu não vou. Eu não vou porque aquele ambiente me é estranho, eu não sou bem aceita. Então, ponto de atenção grande, a escuta das famílias, o apresentar o projeto pedagógico para as famílias e escutá-las de verdade. Mas por que vai ter isso? Por que vai ensinar aquilo? Porque, às vezes, tem uma confusão de algum vereador que fala a escola tal está mexendo com ideologia de gênero.
aí vem a imprensa, vem todo mundo, faz uma moção, as pessoas nem sabem que não existe ideologia de gênero. Mas se os pais e as mães não estão legitimando esse projeto, elas vão achar que sim, né, estão trabalhando a tal da ideologia de gênero que nem existe. Estou terminando, tá, gente? Por isso, o ensino híbrido também significa metodologia ativa. Quando a gente aplicar, a gente tem que pensar como os estudantes são corresponsáveis pelo seu processo de aprendizagem. E como as ações dele e o empenho dele refletem nesta aprendizagem. Então, metodologia ativa é uma parte estruturadora do ensino híbrido. Eu pus aqui algumas sugestões de leitura, mas se você puser no Google ensino híbrido, virão milhares de informações. Eu gosto do Porvir, e aí tem 2 artigos no Porvir que eu acho que podem ajudar vocês nesse desenho, né, do ensino híbrido. Um que é para o ensino médio, mas serve muito, e eu tirei muito da minha apresentação desse artigo, né, que o ensino híbrido valoriza a autonomia esperada na implementação de itinerários formativos, que se refere ao ensino médio, mas que vocês vão ver que tem muita coisa que se adapta ao Fundamental 1 e 2. E no Porvir também, né, formar professores para a educação híbrida. Então, você pode ir lá no porvir.org e tem a educaçãointegral.org.br, que é o site do Centro de Referências em Educação Integral, que tem muito debate, muito texto, e tem um material muito legal que chama Na Prática, que é como fazer a educação integral na prática. Por que eu estou reforçando tanto a educação integral? Porque essa concepção de uma escola que faz sentido, que os tempos são flexíveis, que os espaços vão além do muro das escolas, ela tem uma identidade, e aí o ensino híbrido vai fluir muito melhor numa escola que tem a concepção, né, da educação integral, os princípios da educação integral, e que trabalham para que essa escola tenha aprendizagem para todos, mantenha todos dentro da escola e respeite as individualidades. Não é fácil, mas ser professor, ser professora, ser gestor é muito complexo mesmo. Eu, quando fui secretária de educação aqui de BH, eu chegava em casa, às vezes, trabalhava 12, nunca trabalhei tanto, feito esses 5 anos de secretário municipal de educação. E eu chegava em casa e falava, né, meu marido e meus filhos falavam, nossa, estou muito cansada, é muito problema. E o meu ex-marido falava, Pilar, mas se não tivesse problema, não precisava de secretário. E aí, na hora, eu falei, ai, gente, que frio, né? Nem entende. Mas eu entendi isso, a gente está ali porque tem problema para resolver. E eu comecei a usar isso com as diretoras e diretores. Quando eles diziam, esse Pilar é problema demais, eu falei, por isso tem diretor. Senão se não tivesse problema, estávamos todos sem emprego. Então, tem problema, é complexo, não é simples, não acha que terá soluções simples, porque um problema complexo demanda soluções muito sofisticadas. Aquela história do ovo de Colombo, né? Que todo mundo fala, gente, é só colocar o ovo em pé. Não é só colocar o ovo em pé. É muito complexo. Por isso que, para que a gente tenha sucesso nessa retomada, eu falo sempre da formação de professores. Tem que ter espaço para eles escutarem, lerem, colocarem suas dúvidas sem medo e serem cobrados também. Não faz sentido que as escolas no Brasil tenham sido as primeiras a fechar, estão sendo as últimas a abrir. Eu já discuti muito com o sindicato, com amigos militantes
dos sindicatos, eu tenho uma formação sindical, mas a nossa obrigação é garantir o direito constitucional à educação. E voltar a abrir a escola é um passo importante para a grande maioria dos alunos e alunas pobres, principalmente pretos da periferia. Não são as crianças brancas de classe média urbana que estão sofrendo o tanto que as crianças pobres da periferia estão. E essa é a obrigação de vocês. Então, quando você assume, né, esse lugar de gestor, seja como coordenador pedagógico da secretaria, como secretário, né, como diretor de escola, você está assumindo uma obrigação pública, que é garantir o direito à educação, que está garantido na Constituição. Então, se você não fizer, e quando cai a nossa ficha do tamanho da responsabilidade, se eu não fizer isso, eu posso ser processada por crime de responsabilidade. Uma promotora aqui de BH me procurou uma vez, doutora Maria de Lourdes, nós nos tornamos muito próximas, colegas de trabalho, fazemos coisas conjuntas, mas ela me disse, se a lei obriga que todas as crianças de 4 a 17 estejam na escola, e se alguma criança de 4 a 17 na cidade de Belo Horizonte está fora da escola, a responsabilidade é sua. Não é processar o prefeito ou uma entidade, é o CPF da secretária. Eu demorei para cair minha ficha assim, da importância do trabalho de gestor. E eu reforço, vocês têm esse arranjo, que é um grande avanço, não é fácil de fazer. Tem muitos municípios que não conseguem, e vocês já têm esse passo nessas 21 iniciativas. Então, aproveitem o poder trabalhar em cooperação, né, em relação, por exemplo, municípios que estão colocando a internet numa rede que atende, numa antena que atende 2 municípios, e como ali é o melhor acesso, crianças e jovens ficam ali por perto para poderem conectar. Então, vocês sabem trabalhar em regime de cooperação, de colaboração, né, e isso é um avanço para vocês poderem garantir o direito à educação de todos e todas. Muito obrigada. Vamos conversar agora. Dúvidas, questões? Lá, você consegue disponibilizar essa apresentação para depois a gente claro. Colocar disponível para quem não pôde participar e também depois para quem quiser consultar, eventualmente pode ser um material de multiplicação, né, com as equipes pedagógicas, enfim. Pode Agora, ser? pode. Olha. Eu deixo aqui no nosso grupo do WhatsApp, tá? Mas e aí, gente, perguntas? Eu tenho uma pergunta. Então, vamos lá. Professora Pilar, sou de Maracás, tá? Tá. Aqui a gente já estamos nas aulas remotas desde o dia 5 de abril. Todo mundo? E aí a gente, toda a rede daqui de Maracás. Então, para a gente fechar, a gente tem uma programação aí toda do Carvalho, né, estão planejando de retornarmos no presencial em setembro, meado de setembro, né? Mas aí, para a gente fechar as 800 horas, porque nós já fechamos o ano letivo de 2020, certo? Em março de 2020 nós fechamos. Então, é de 2021 mesmo. A gente fechar o ano letivo e garantir as 800 horas, que é de direito do aluno, a gente precisa voltar com esse presencial, fazendo uma complementação, não sei se eu estou usando a palavra correta, com o híbrido. E a gente ainda tem a preocupação do escalonado, porque nós não podemos retornar com a turma inteira, então a gente tem que fazer essa divisão, né? Uma semana, aqui a rede
por uma opção, escolheram o aluno ficar a semana inteira dentro desse escalonamento e quem vai ficar em casa vai continuar com o remoto. Então, eu estou aqui como técnica, né, da secretaria, a gente está aqui pensando como organizar a dimensão pedagógica, porque a dimensão estrutural, esse cuidado com os que tem que ter por conta da Covid, já existe toda essa estrutura, tem o plano de retorno, que tem também o pedagógico, mas muito na superficialidade. Então, quando a gente vai pensar nesse pedagógico, de uma forma mais pé no chão mesmo, do que o aluno precisa efetivar, de antemão, a gente está aqui pensando em trabalharmos com projetos. Então, cada escola, dentro do seu contexto, da sua necessidade, nesse trabalho dentro do RCM, que nós já concluímos também, que tem lá, né, toda essa fundamentação, a gente trabalhar com projetos. E aí eu queria ouvir a sua opinião. E estamos corretos nesse sentido de pensarmos essa complementação com o híbrido, com projeto. Um projeto que a escola vai adequar de acordo com a realidade, a comunidade que ela vai atender. Vocês cumpriram a carga horária? Toda não. Quantas horas vocês já fizeram? Então, para fechar o ano letivo, a gente ainda precisa de 100 horas. Atribuído ao híbrido. 100 horas. Isso, que corresponde a 25 dias, mas a gente preferiu organizar em horas mesmo, porque não fica cansativo, né? Menos cansativo, vamos dizer assim. Ô, Edilene, porque eu estou aqui pensando que a gente tem essa combinação dos 200 dias, das 800 horas e das 4 horas diárias. O Conselho Nacional fez aquele parecer que flexibiliza, né? Você não precisa mais cumprir as 800 horas em 200 dias. Isso te dá uma possibilidade muito grande de diversificar as atividades. E o que eu acho mais legal é lembrar que, por exemplo, as crianças da turma A, sentadas no parque, fazendo atividades de leitura, é uma atividade letiva. Então, você pode, que não seja um despiste, tá, gente? Não estou falando para fingir que é e que não é isso não. Porque você pode desenhar dentro do projeto coletivo uma série de atividades que não estejam na escola, não provoquem aglomeração e que efetivamente aconteçam em outros espaços. E, neste momento, você consegue experimentar com os professores estas outras possibilidades de organização da escola. No site do educaçãointegral.org, tem um movimento que chama Reviravolta da Escola, que é essa proposta de voltar, mas não voltar do mesmo jeito que era antes. Então, você tem uma possibilidade, você tem inúmeras possibilidades pela frente para cumprir essas 100 horas, né, que vocês estão transformando em 25 dias, e você vai preferir trabalhar em horas do que em dias ou ao contrário? Porque se formos trabalhar em dias, aí a gente vai estender até janeiro. Exato, tá. Então é melhor em horas mesmo, e dá para fazer por exemplo, atividades coordenadas em que os estudantes estão em casa fazendo atividades, né, elas são válidas. Então, o que tem que fazer é ter um registro muito rigoroso para que isso conste, para que a família não sinta que está um enrolômetro geral, como a gente fazia quando repunha greve. Todo mundo aqui que já foi de sala de aula sabe que as nossas reposições de greve muitas vezes era nem para inglês ver, porque uma festa junina valia 4 dias de aula, não tinha isso, né? E isso incomoda a comunidade, porque ela sabe que não é efetivamente um momento letivo, mas levar
10 crianças para ficarem 2 horas na praça, né, com uma atividade de leitura, põe os livros todos dentro de uma cesta, né, vai a professora, mas podem ir mães para ajudar, porque aí você começa a envolver a comunidade, né, e você tem atividade letiva de verdade. Assistir um filme e depois responder perguntas e fazer um trabalho sobre o filme é uma atividade letiva. Eu trabalhei muito com jovens e adultos e a gente assistia muito, na época da fita VHS, tá, gente? Tem gente aqui que nunca pegou uma na mão, né? Eu sou de uma geração que VHS era uma imensa novidade. A gente comprava videocassete no consórcio. Vocês lembram disso? Tinha consórcio, vendia na sala dos professores, consórcio de micro-ondas e de videocassete. Agora eu estou aqui lembrando que nas escolas, pelo menos onde eu atuei, era proibido. O professor tinha que pedir, solicitar, aquelas fitas eram seguras, só o diretor podia pegar. E os diretores e a secretária achavam que a gente estava enrolando. Mas tinha um filme chamado Hurricane, que vou lembrar do ator, um ator maravilhoso, que é a história de uma história real de um lutador americano que é preso injustamente, e eles fizeram, um ator super conhecido. Era uma turma de jovens e adultos que eram pobres, a maioria era negra, e passavam por todas as humilhações, isso 20 anos para trás. E a gente assistia o filme, e depois fazíamos rodas de conversa, de entrevista, e a coordenadora inúmeras vezes falou comigo: Pilar, enrolando, você pega um filme bem grande, né, que é para gastar muito. Não era isso. Mas se não tiver integrado no projeto pedagógico, né, as pessoas ficam achando que aquilo é meio só para tapar buraco. Então, dentro do projeto coletivo, pedagógico da escola, quais atividades podem ser feitas nestas 100 horas? Um roteiro de observação, né, para o aluno observar o bairro, né, e que vá demandar 2, 3 horas de caminhada, é uma atividade letiva. O que ele vai te entregar? Tem que ter um produto, tem que ter um resultado. Não é sentar e ficar lendo fofoca do Google Gloss na internet. Então, você tem que estar com professores que dirijam essa atividade, né, que façam a mediação, para também não virar vale qualquer coisa. As crianças sentem e começam também a não dar nenhuma importância para aquilo. Pode falar. Pilar, tentar aqui ver se é isso mesmo que a gente entendeu, né? Então, na tua visão, é plausível e muito bom que seja utilizado uma forma de projeto para implementar essas 100 horas, desde que seja um projeto que promova, por exemplo, uma lógica científica de pesquisa, que seja organizado em etapas, que haja uma abordagem, digamos, construtivista do conhecimento, né? De interação com o ambiente, com o território, com o entorno. É isso, Pilar? Exato. Perfeito. Porque o projeto não é só aquele trabalho antigo de pesquisa. O projeto ele é elaborado para que, em etapas, as crianças desenvolvam uma pesquisa e apresentem o resultado desta pesquisa e deem sentido para ela. Então, uma coisa muito bacana de se fazer agora, né, é fazer o mapeamento da comunidade e que depois vai resultar numa maquete da comunidade, onde que a escola está inserida, né, a entrevista, a pesquisa, mexer com dados. Então, é essa síntese que a Tamara fez. É um projeto, né, ele vai poder repor essas 100 horas, né, de uma maneira que ele tenha muita ligação com o projeto pedagógico que a escola está executando.
E todo esse cuidado também pontuando a avaliação diagnóstica, né, dentro daquilo que cada grupo, cada unidade vai pontuar como as habilidades essenciais ou os saberes essenciais, focando também a questão das habilidades ou competências socioemocionais, né, porque vai ser também o nosso desafio nesse retorno presencial. E, Edilene, Obrigada, esse retorno presencial, nós somos um país em luto. São 557 mil pessoas que morreram. São avós, mães, professoras, diretoras, né? É uma comunidade que está passando por esse luto, é um país que vive essa perda coletiva. A escola não pode desconhecer isso. Né? E quando a gente fala de habilidade socioemocional, a gente está falando de trabalhar as emoções, não é uma aula de socioemocional, é uma atitude, uma prática que tenha solidariedade, que tenha essa conversa da perda, que se enfrente o luto, que é muito tabu, né, nas nossas escolas. A gente fala de qualquer coisa, menos de morte. Então, este também é um grande projeto. A Patrícia tinha levantado a mão. Vamos lá. Primeiro, né, agradecer aí por essa grande colaboração. Estamos aqui unidos, estou com uma equipe pedagógica, em média aqui temos 10 participantes aqui na sala, e as contribuições nos direcionou, né, nessa organização agora desse retorno. E aí eu vou fazer uma pergunta à professora Pilar. Na estrutura de organização pedagógica da nossa rede, hoje nos deparamos com algumas inquietações a respeito do ensino fundamental anos finais. Então, como elaborar essa proposta de um ensino híbrido para o fundamental? Vamos estar retornando numa proposta de 50% da turma, trabalhando tempo casa e tempo escola. Então, 50% da turma ficará na escola, 50% em casa. Depois a gente inverte esse processo. E aí eu gostaria de sua orientação nesse sentido, como organizarmos o ensino fundamental nos finais, visto que o professor ele atua em várias turmas. E esse ensino híbrido acontecer realmente na prática. A metodologia de projetos, ela também atende muito bem ao Fundamental 2. Por quê? Eu tenho 10 turmas, eu como professora de História, tinha em média 10 turmas na escola. Eu não posso fazer um trabalho presencial com aquelas 10 turmas daquela semana. Mas se eu planejo um projeto que seja multidisciplinar, com outros professores, e que cada professor se encarregue de ser tutor de um grupo, e aí você vai multiplicar essa capacidade de atender, né, e de seguir, você pode fazer grupos, eu oriento 15 alunos, e eu oriento por WhatsApp, eu oriento via grupos de Teams, Google Meets e etc. E depois a gente tem um retorno, né, de toda aquela produção. Eu vou reforçar, a pedagogia de projetos é maravilhosa para essa hora, o ensino híbrido, né, responde e atende bem, desde que verificadas as condições de cada estudante, uma coisa boa para se fazer junto com a busca ativa, é identificar qual é a condição de acesso à tecnologia que cada um desses estudantes tem. E poder mesclar as tarefas e as atividades. E uma coisa que a Edilene de Maracás, né? Edilene disse, que é super importante, a avaliação diagnóstica.
Não, e neste momento, gente, qualquer tentativa de reprovar, de excluir, é um crime, de verdade. Assim, é um assassinato de cidadania. As crianças, mas ela não fez nada, mas ela desapareceu. O que nós queremos é que eles estejam todos de volta para a escola. E quando há esse conhecimento, né, a gente pode, junto com busca ativa, fazer também uma avaliação para identificar em que ponto que cada um está. Porque não teve aprendizagem zero, e não tem desaprendizagem. O que a gente aprendeu de verdade, eu posso ficar 1 ano sem andar de bicicleta, mas se eu aprendi de verdade a andar de bicicleta, quando eu subir, eu desequilibro um pouco e ando. Essa é a diferença do aprender para a prova, que é decorar, e do aprender de verdade, para a vida. E aí a gente vai saber em que ponto estão. Mas para fazer essa avaliação, a primeira coisa é identificar assim, o que é fundamental da história, né, que eles efetivamente tenham como conhecimento para poder seguir. Se ele não tiver, eu não vou voltar ele para trás, mas eu vou fazer grupos de reforço. Por isso eu tenho dito, é muito difícil, vai dar muito trabalho, mas não vai excluir ninguém. E aí você faz a busca ativa, faz a avaliação diagnóstica, que pode ser desenhada pela própria escola, desde que eles entreguem para a secretaria, não precisa contratar empresa nenhuma para fazer avaliação diagnóstica. Educação, gente, virou mercadoria. Quando um direito vira mercadoria, ele não é mais direito. É como a saúde. Se for só para alguns, não é direito. Direito é de todos. E aí, tem muita gente... Outro dia eu recebi um telefonema aqui de uma moça vendendo a escola barata para classe C e D, se eu tinha interesse em conhecer, e matricular meus filhos. Eu falei, querida, meus filhos são 2 adultos. Eu não tenho netos, e se tivesse, eu jamais faria isso. Aí eu perguntei, ela falou, não, deixa eu explicar, era tipo telemarketing. Não sabia que eu era professora, que eu era educadora, estava vendendo um produto, que é uma escola barata. E eu perguntei, essa escola tem a mesma qualidade da escola cara? Ela falou, não, professora, veja bem. Eu falei, então... já está excluindo, já está fazendo coisa pobre para pobre, e a gente tem que ficar de olho aberto, porque vai ter gente vendendo ensino híbrido, vai ter gente vendendo avaliação diagnóstica, e muitas coisas vocês não precisam gastar recurso público para fazer, ainda mais estando nessa rede. Eu estava falando outro dia de avaliação diagnóstica, você junta esse grupo, né, de todos esses municípios, e pensa assim, o que é que a gente quer identificar, onde que eles estão? Em matemática, em português, em geografia, vocês podem ter um retrato do território todo, de todos esses municípios, e pensar percursos formativos para que atenda os 3, 4, 5 diferentes níveis que vão aparecer. A avaliação diagnóstica, ela não é excludente. Aliás, a educação integral, gente, ela pressupõe equidade. E aí, quando você pensa em ensino híbrido, se você pensa em equidade, você tem que ver qual a condição que cada um tem para acessar. E aí, resumindo, a pedagogia de projetos, o desenvolvimento de projetos é excelente para fazer um trabalho multidisciplinar para o Fundamental 2. A avaliação diagnóstica tem que ser feita para todos os estudantes, de maneira que não exclua, mas ajude a fazer percursos de recuperação para cada um deles. Não estou escutando. Quem está falando? Vamos lá, Massinha, traga aí suas contribuições. Márcia, nossa secretária Eidia Marcosa,
Ana Paula de Tiruçu. Vamos lá, vou passar agora a palavra para a Márcia. Olha, tem mais 10 minutos, tá, gente? Porque eu tenho outro compromisso. Obrigada. Primeiro, agradecer a professora Pilar, já tive a oportunidade de estar com ela em um debate sobre educação integral e de tê-la, né, no Ministério da Educação em tempos muito diferentes deste. Oh, que saudade. Saudades. E muito esclarecedor que a gente ouve, né? Porque, a princípio, a gente entendia que o híbrido era apenas a questão da presencialidade, né? No início eu estava bem convicta disso, que dizia respeito à questão da presencialidade, o menino uns dias em casa e uns dias na escola. E a gente ouve e aprende hoje com a professora que vai para além disso. Inclusive a questão do aluno ser protagonista, que é um grande desafio para nós, né? É ver de que forma a gente vai proporcionar e motivar os nossos alunos para que eles busquem o conhecimento, para que eles organizem seus momentos de estudo. Penso que é o grande desafio da escola, muito mais do que o escalonamento, muito mais do que a complementação de metodologias, né, do presencial e do online. É isso que a professora trouxe em seu primeiro slide. É desse aluno protagonista, desse aluno sujeito aí da sua aprendizagem. No mais, é só agradecer, dizer que estamos juntos aí nesse desafio de retorno, não é, presencial. Fico com frio na barriga imenso, por mais que a gente organize, por mais que a gente cuide dos protocolos, mas dá aí ainda uma certa insegurança. Mas vamos retornar, né? O direito que os alunos têm, a vulnerabilidade que eles estão sujeitos nesse momento. Tem uma série de questões aí que nos levam a entender que é o momento de retornar. E agradecer imensamente a professora Pilar, parabenizar o Educavale pela iniciativa. Só isso. Obrigada, Márcia. Estou à disposição, viu? Para trabalhar com vocês. A Tamara, que é a nossa articuladora. Isso, agradecer a Tamara também. Ô, Márcia, eu tenho uma irmã que é baiana, que chama Salete Silva. Ela trabalhava muito em Amargosa, e Amargosa é um nome que me é muito familiar, Coavante, vai ter muito tempo, mas eu tenho muita experiência de Amargosa. Amargosa não é a terra do feijão, não, né? Não, a terra do feijão acho que é Irecê, a Amargosa é. Também, mas ela ia em Amargosa, eu lembro que esse nome sempre me chamou a atenção. Sim. Tamara, estou te escutando. Ah, verdade. Senão não faz parte de uma live. Deixa eu aproveitar esses instantes finais aqui, para quem estiver preparando a sua fala, para dizer que para nós também foi muito esclarecedora a fala da professora Pilar, muitas dúvidas vieram nesse contexto, e destacar o seguinte, de que até dezembro a professora Pilar estará à disposição para outros diálogos assim, tá? É uma abertura para toda a rede de colaboração, para as 21 iniciativas, e continua aberto esse espaço para o Educavale. Então, se em outro momento, com outras temáticas, vocês sentirem necessidade de ouvi-la, fiquem à vontade, provoquem a Patrícia, e a gente vai ter um grande prazer de preparar esses momentos novamente. Pessoal, e também se quiserem conversas com os professores, só com vocês, eu estou muito disponível para isso. É um acordo que eu fiz, né, com a Tríade, com o Itaú Social, então podem me aproveitar, tá? Com todo mundo em casa, a gente trabalha a valer. Patrícia, tinha pedido para falar? Eu quero aproveitar, né, para poder agradecer a Tamara. Não te escutei. A nossa querida Francine, professora Pilar, estou encantada, né? Então, saímos aqui dessa tarde encantada com suas palavras, querendo pedir mais,
e assim, ansiosos por outro momento com a senhora. Eu acredito que um momento muito válido para todos nós, secretários, diretores pedagógicos, saímos com outro entendimento hoje da proposta de ensino híbrido e que, com certeza, nessa rede de colaboração, a nossa gratidão, porque através dessa rede estamos nos fortalecendo a cada dia e, em breve, vamos estar agendando outro momento ainda com a professora Pilar. Queremos vir, viu, Amara? Muito bom. E, Patrícia, a dúvida de vocês, pessoal, é a dúvida de muitos. Para quem não sabe, a rede de colaboração, que acho que todos vocês estão nos grupos, tem 400 dirigentes municipais de educação de todo o país reunidos e que buscam trabalhar de forma colaborativa, assim como vocês. Então, diante dessa rica conversa, se surgirem projetos, ideias, propostas que vocês estão implementando nos municípios e no território, compartilhem nos grupos, porque é a partir dessas ideias e boas ações que outros dirigentes também podem se inspirar e utilizar como fonte de referência para as redes deles. É óbvio que cada realidade é única, mas a gente sabe que neste contexto os problemas são comuns. Então, vale muito esse espaço para que vocês sejam fonte de aprendizado para outros dirigentes também, né, professora? Claro. E, gente, a gente tem que ir conversando, porque são tempos difíceis, complexos, desafiadores. A gente tem muito adjetivo aqui para eles, mas há uma possibilidade grande de poder dar uma renovada na escola. Então, são essas conversas, essas trocas que a gente vai se fortalecendo. Alô? Então, para finalizar, né, mais uma vez aí. Então, para finalizarmos, agradecer. Oi, tudo certinho? Tudo. Vamos lá. O meu está aberto aqui. Quero agradecer aí a rede de colaboração mais uma vez, a professora Pilar, a Tamara, que Deus possa abençoá-las, né? E em breve vamos estar juntas. Agora, vou entrar em uma participação de uma reunião também com a rede, que traz uma proposta da formação continuada para os municípios. E aí, após essa reunião com o Renato, estarei disponibilizando no grupo da Educavale mais uma proposta aí da rede de colaboração, de formação. Então, gratidão, nossa gratidão. E, em breve, com certeza, vamos nos encontrar para outras discussões. Com certeza. Tati, gente, muito obrigada, viu? Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Só gostaria Boa de perguntar para a tarde. Patrícia se a gente vai continuar aqui no ambiente com a Educavale, com o grupo, ou vai estar finalizando aqui. Patrícia, me escuta? Pronto. A gente vai Eu finalizar, acredito- Ana, eu ac- porque agora eu vou entrar em uma outra reunião que vai tratar de uma proposta de formação continuada para o Vale de Crissá. E Maria de Fátima. Então, vamos lá. todo mundo. Ok, Agora, Fátima. Falo com você no privado, então. Ô, Pati, com o Renato não sei se da você me rede, ouve. né? Eu não sei quem está falando. Reforça com o pessoal para responder o questionário da UAB. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Ana. Carlos, Renê, Aloísio, Edinaldo. Vai tão bom quando a gente vê vocês.